Me diz aí como você tá, para você que não me conhece, sou a pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal, roda a vinheta produção. Depois de vlogs aí sobre as nossas férias, nos viram toda arrumadinha em Gramado, a gente volta à realidade, né? Eu bagaceira, posso voltar à academia, mas eu preciso gravar esse vídeo para vocês e o meu celular vive carregando. Então assim, pode ser que o som esteja meio baixo, mas é porque eu não posso esperar meu celular carregar para gravar, para pôr o microfone, entendeu? Porque senão me atraso. Então bora lá, aumenta o som, aumenta o volume e bora ouvir essa palavra, que eu tenho uma palavra para você. Em Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 21, vai contar para nós que Jesus foi levado ao templo, né? Os pais de Jesus, né? Jesus ainda bebê, foi levado ao templo, né? Foram apresentar, os pais dele foram levar ele lá, fazer também o seu sacrifício. E a partir do verso 25 do capítulo 2 de Lucas, vai contar para nós a história de um homem chamado Simeão. A Bíblia diz que esse homem, ele era justo e piedoso e que ele esperava a consolação de Israel e que o Espírito Santo estava sobre ele. O texto fala, né, muitas características que nós podemos aprender com Simeão. E aí eu quero falar um pouco para vocês dessas características, mas depois você leia, né, Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Então fala que ele era um homem que esperava a consolação de Israel. Então esse era um homem que cria, né, nas promessas dos profetas, que cria que de fato Jesus viria, que traria ali uma consolação a Israel, queria transformar Israel. Ele estava crendo nas promessas que foram proferidas no passado, no Antigo Testamento. Ele se agarrava a isso. E fala que o Espírito Santo estava sobre ele. E aí nós vamos nos lembrar, né, que até esse período o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre a terra como foi, né, após Jesus ser assunto aos céus. O Espírito Santo ele vinha de forma pontual sobre as pessoas, como no Antigo Testamento fala, né, que o Espírito Santo veio sobre Saul, depois ele retirou de Saul e foi para Davi. Então nós estamos vivendo ainda, né, nesse tempo, mas Simeão tinha sobre ele essa unção, o Espírito Santo, onde as pessoas era palpável de perceber que ele carregava o Espírito Santo, que ele tinha o Espírito Santo. Não é à toa que isso está descrito no livro de Lucas. Lucas fez uma investigação para escrever o seu evangelho. E às vezes eles perguntando às pessoas sobre como tinha sido esse momento, eles ressaltaram, olha, havia um homem que tinha uma unção, que estava sobre ele o Espírito Santo. Isso é algo muito importante, muito pontual na vida de Simeão. Outra coisa que nós vemos é que ele recebeu uma revelação do Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo. E ele creu nessa revelação. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, sensível a ver, a ouvir, a sentir o Espírito Santo. E ele, ao entender a voz, né, do Espírito Santo, ao entender o que o Espírito Santo queria dele, ele creu que ele iria ver o Cristo e se agarrou naquela mensagem. Nós não sabemos quanto tempo demorou entre a revelação que ele teve de que ele viria o Cristo e até chegar esse momento descrito em Lucas 2, mas ele agarrou e confiou na palavra do nosso Deus, que nós sabemos que é digno de confiança. E isso é um ponto que nós já aprendemos também com Simeão. Além de nós aguardarmos ansiosos, né, por essa consolação que virá, além de nós buscarmos e termos o Espírito Santo de forma palpável, Simeão nos ensina também ouvir, ver, sentir a palavra do Cristo, né? A palavra do Espírito Santo sobre nós. Assim como ele recebeu essa revelação, ele ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia diz também que, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo aquele dia, né? Simeão foi ao templo. Então ele vivia, ele se movia pelo Espírito Santo. É um homem que nós temos muito a aprender, porque ele aguardava, ele tinha expectativa no que Cristo, no que Deus iria fazer, ele tinha expectativa daquilo que viria no futuro, ele se movia pela voz do Espírito Santo, ele era revelado pela sua voz, por aquilo que ele mostrava. Então esse homem tinha uma vida íntima com Deus. E é tão interessante porque a Bíblia nos relata que quando ele viu o menino,
Porque quando ele foi movido ao templo pelo Espírito Santo, ele chegou lá e ele viu aquele menino nos braços de José e Maria. Ele viu um bebê, gente. Ele viu um bebê que fazia cocô, que fazia xixi, que às vezes podia estar lá gorfando. Quando ele viu esse bebê, ele declarou no verso 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Gente, ele não viu um homem feito, cheio de armas de guerra para consolar Israel. Ele não viu o Cristo preparado, ele não viu nem mesmo o Cristo morto naquela cruz, ele viu um bebê totalmente dependente dos seus pais para se alimentar, né, para sobreviver, mas ele não precisou ver a consolação para crer no Consolador. Ele viu aquele menino e ele confiou plenamente na palavra. Ele confiou naquilo que os seus olhos estavam vendo. Ele viu aquele bebê e falou, esse é o Cristo no qual eu tanto aguardo. Ele não precisou ver as bênçãos para confiar no abençoador. E esse texto nos ensina muito, irmãos, que Deus às vezes fala coisas pra gente e nos dá às vezes pequenos sinais, pequenas amostras de quem Ele é, daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele tem feito, e às vezes nós somos incrédulos, às vezes nós temos a falta de fé, de crer e confiar na pequena porção que às vezes o Senhor nos revela. Simeão viu um bebê e ele falou, esse é o Consolador. Ele falou, eu já posso morrer, que eu sei que Israel será consolada, porque o Rei dos Reis está aqui. E às vezes nós vemos as pequenas coisas, mas não conseguimos ter essa fé. Não conseguimos ter esse entendimento. Não conseguimos crer na palavra, não conseguimos olhar naquele pequeno sinal, porque falta-nos fé. O Senhor, Ele quer aumentar a nossa fé. Nós precisamos deixar de ser incrédulos no Deus que transforma, no Deus que consola, no Espírito Santo que nos revela, que fala coisas para nós. Nós precisamos buscar, Senhor, aumenta a nossa fé, para que eu creia que o Senhor continua sendo o Consolador de Israel, para que eu venha crer que o Senhor continua a fazer, mesmo que eu não veja com os meus olhos aquilo que vai acontecer. Eu creio porque a tua palavra me diz isso. Nós sabemos que muitas promessas há sobre nós, né, sobre a nossa vida com Cristo, e nós precisamos nos agarrar à palavra do Senhor e entender que essa palavra é digna de confiança, é confiável, e crer mais nas pequenas coisas, nas pequenas amostras que Deus nos dá, de que de fato, né, Ele vai fazer aquilo que Ele falou que faria, né? E eu aprendo muito com Simeão, dele não precisar ver a consolação, dele não precisar ver um homem formado, um homem na cruz. Ele não viu nem o Cristo ressurreto, mas ele viu aquele bebê e entendeu, Senhor, há Deus em Israel. Senhor, Tu és mesmo digno de confiança. Senhor, Tu és mesmo a nossa porção. E eu fico maravilhada, sabe, com aquilo que o Senhor tem revelado a nós. E que em nome de Jesus o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que nós possamos ver, aquilo que Ele já tem nos falado. E que na pequena porção daquilo que Ele nos falou, quando nós vermos, né, essa pequena porção, que nós possamos confiar plenamente no Senhor, confiar plenamente em Sua palavra. Em nome de Jesus, essa tem sido a minha oração. Senhor, aumenta a minha fé. E vendo uma pequena porção daquilo que o Senhor falou, que eu possa confiar totalmente, sabendo que o Senhor, né, é digno de confiança, que o Senhor é fiel. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Se edificou, comenta aqui embaixo, compartilha para alguém que precisa ouvir essa palavra. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe e até mais.